Não sei se só você Oi. tem que pôr o endereço da fazenda. Então não adianta. Inscrição da fazenda, né? Tem, mais, tem um negócio ali pra levar também lá na frente? Acho que eu vi um. Não tem uma ciência ali em cima? Ah, da- não, sim. Mas eu deixei em cima do tambor que o senhor vai levar tambor ou não? Eu vou Não. falar com o Marcão pra ele se arrumar. Ficar no direito lá. Onde vocês vão? Que não é da minha conta? Não, comer sobar na casa da minha cunhada. Ela faz sobar. Que tops. Aham, e o Ô, Marcão vai com a Flávia, e a gente. pamonha, você viu? Ah, esqueci. Vou mandar agora a mensagem. Nossa, eu vi o Gilberto hoje. Já pediu que não tirar a madeira, fazer a mesa lá. Oi, gente, boa Quantos dias eu noite. vou ficar lá? Gente, Oi, Alan, oi, Pri. Vocês estão me ouvindo bem? Deu certo? Oi, Tati, boa noite. E vem. Você tá me ouvindo? Certinho? Deu certo? Oi, Tá me ouvindo? deu Tá certo, tá travando um pouquinho, peraí. Tô te ouvindo, você tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo bem. Então tá. Boa noite, gente. Oi, Pri. Como vocês estão? Oi, Kelly. Oi, Jéssica. Oi, pessoal. Olha, Todo mundo Fabi. aqui? Vamos lá. Tudo bem, Tati? Pois é, Bem. terça-feira é o dia dos nossos encontros de constelação do nosso grupo. A gente tá morrendo de saudade, louca pra voltar. Mas por enquanto, só assim, só online mesmo. Se tudo correr bem, em breve a gente tá de volta, né, Tati? Aliás, essa é uma pergunta que as pessoas estão fazendo, né, Mari? Quando que a gente vai voltar? Toda semana alguém perguntando, né? Mas já já a Lógico. gente volta. Por enquanto, a gente está fazendo as constelações individuais, né? Quem quiser. E futuramente, Isso. constelações em grupo. A nossa sala ela é pequena, a gente tem ventilação, então a gente ainda não pode fazer as constelações em grupo. Futuramente, se Deus quiser, isso vai acontecer, mas aí Ainda não. Vamos começar então, Tati? bora. Eu tenho. Uma demanda que a gente recebeu muito nesse período de quarentena foi com relação à educação das crianças. É muito diferente, né? Essa rotina que foi estabelecida com as escolas mandando atividades e os pais tendo que conciliar home office e educação das crianças. E também alguns pais tendo que sair para trabalhar. É o que acontece aqui na minha casa. O meu pai e a mãe do meu irmãozinho, eles saem para trabalhar e normalmente eu acabo ajudando um pouco nas atividades. Ora meu pai ajuda, ora a mãe dele ajuda, a gente vai se revezando. E foi uma reorganização para todo mundo. E a Tati é pedagoga, tem essa vertente sistêmica, então tem muita coisa boa para a gente olhar. A gente recebeu algumas perguntas aqui, Tati. Tá, Mas acho vamos que lá. antes da gente responder, seria legal você falar um pouquinho sobre a pedagogia sistêmica, como é que funciona, qual é o olhar de vocês. Eu acho que é importante, Maíra. Eu estava aqui organizando o material, e aí eu me lembrei de quando a gente teve essa ideia de fazer essa live. Você me falou que você estava ajudando o seu irmão a tarefa em casa, e aí você falou assim, Tati, como é difícil ser professora. Foi exatamente isso. Eu me lembro que eu senti na sua fala uma gratidão, um sentimento de gratidão pelo professor. Me lembro bem Foi. disso. Você falou, Foi. nossa, como eu queria agradecer. Na verdade, não foi essa a sua fala, mas eu senti isso na sua fala. E aí eu fiquei pensando assim,
será que foi fácil ou foi difícil para a Maíra nesse momento? E como será que isso acontece nas residências, nas casas das outras pessoas? Será que é fácil para todo mundo? Será que é difícil para todo mundo? E aí eu peguei como referência na minha casa. Tem dias que isso acontece com mais facilidade, tem dia que isso acontece com mais ou menos Mais facilidade. difícil. Não é verdade? Por quê? Né? E aí a gente pode estabelecer a relação com a constelação familiar. E eu vou devolver um pouco a bola para você, Maíra, porque eu queria que você fizesse aquela introdução das leis da constelação familiar, porque isso se aplica também à pedagogia sistêmica. Pode ser? Tá, pode ser sim. Sempre que eu vou falar, eu falo que às vezes falar de constelação familiar é pouco. Porque as ordens do amor, elas são tão maravilhosas e elas se aplicam a todas as áreas da nossa vida, né, Tati? A pedagogia, a saúde, ao direito e ao próprio dia a dia mesmo. Depois que você conhece a constelação familiar e as ordens do amor, eu acho que você começa a olhar suas relações de uma forma diferente, né? E hoje as ordens do amor que o Bert trouxe à tona são a hierarquia, o pertencimento e o equilíbrio. A hierarquia, ela diz respeito a quem veio primeiro tem precedência. Então, qual é o nosso olhar para aquelas pessoas que vieram primeiro, né? Nossos pais, nossos avós, os irmãos mais velhos. Quando a gente chega em uma empresa, quem está lá há mais tempo. Quando a gente chega em uma escola, qual é o funcionário mais antigo? A professora que veio primeiro, que tem tanto a ensinar, né? Tanto a oferecer. Então, qual é o nosso olhar para essas pessoas? Será que a gente dá realmente lugar delas? Será que a gente fica se sentindo maior, tentando ocupar esse espaço que não é nosso? Então, a segunda ordem é a ordem do pertencimento, que fala que todo mundo que veio a uma família tem direito de pertencer. Só que muitas vezes a gente exclui as pessoas por comportamentos que a gente não gosta, por doenças, pessoas que morreram cedo, suicídios, assassinatos. Características nossas que a gente não gosta, a gente tende a excluir, recusando. Eu me recuso a ser intolerante, eu me recuso a ser agressivo, eu me recuso a ser estressado. E a gente percebe que essas coisas voltam com mais e mais força. Porque tudo que exclui o sistema, ele força uma inclusão, né? Porque todo mundo tem direito de pertencer. Então é aí que entra uma repetição de comportamentos entre as gerações, repetição de doenças, etc. E a última ordem é a ordem do equilíbrio entre o dar e o receber. Então, todas as relações da nossa vida, elas têm que ter esse equilíbrio de troca, né? Então, se você dá muito, fica pesado para outra parte e essa relação se extingue. E essas são as 3 ordens. Isso. E, às vezes, nessa relação da pedagogia sistêmica, a gente, possivelmente, às vezes, quando a gente surta dentro da nossa casa, a gente possivelmente pode estar ocupando um espaço ou um lugar diferente. Então, uma discussão que a gente sempre tem feito nesse momento é qual lugar que nesse momento eu estou ocupando, como professor e como pai. É importante a gente sempre lembrar que o pai não é professor, portanto, ele não pode ocupar o papel de professor. O professor não é blogueiro. Né? Então, por mais que ele fazendo, gravando aulas, a gente tem que ter essa clareza de que professor é professor. E, embora ele esteja gravando algumas aulas, ele não é blogueiro. E pai também não é professor. Então, assim, a gente carinhosamente, a gente está ocupando alguns papéis e algumas funções que talvez não estejam sendo nossas. Por isso que às vezes fica muito pesado. E às vezes por isso também que a gente pode surtar, tá? Às vezes por isso que a gente, às vezes dentro de casa, fica aquele sistema, aquele movimento meio tumultuado, tá? Possivelmente seja isso. Mas eu quero trazer também hoje aqui algumas informações, porque não é só isso, tá, Maíra? A pedagogia sistêmica, ela traz uma outra informação muito importante. Eu acho que é essa mensagem que eu quero trazer hoje aqui, eu quero revelar. Mas antes disso, tem uma outra questão que eu acho que eu tô vendo assim na internet, que eu vejo muito em Facebook,
E hoje é a oportunidade da gente trazer. Eu acho que a gente tem ouvido falar muito da questão da empatia, né? E considerando essa questão dos papéis, né? De que o pai não é professor e o professor não é blogueiro, a gente tem que não instigar essas brincadeiras que às vezes a gente faz. A gente não, né? Algumas pessoas fazem. De que tem pai, professor que fica rindo do pai porque ele está cheio de coisa para fazer em casa. Ou então que é a oportunidade do pai brilhar como professor. A pedagogia sistêmica, ela promove o encontro e o elo entre a escola e o professor, né? A gente tem que se lembrar dessa parceria entre escola e professor mesmo, né? A gente precisa promover esse encontro e não essa separação, certo? Com A certeza. gente tem que promover esse distanciamento, porque senão vai ser um momento de separação. Um precisa do outro, certo? Com certeza. Promover Eu acho que essa nesse momento é um momento em que as pessoas. Eu, particularmente aqui em casa, eu sempre tive uma admiração muito grande pelos professores. Mas acho que nesse momento, com as crianças em casa e essa dificuldade de estabelecer a rotina, mais ainda eu estou percebendo o quanto nós precisamos da escola, o quanto a escola é importante para o desenvolvimento das crianças, para a socialização dessas crianças. E o quão bonito é o trabalho do professor, sabe? O quanto ele doa para esse aluno quando ele está lá na frente. Uhum. Então, a gente não precisa promover esse tipo de brincadeira, né? Isso, na Tati, verdade, olha só o que a filha da Marcele acabou de falar para ela. A gente está numa live de pedagogia sistêmica e ela passou a Marcele de fone. Ela disse: Ei, eu também pertenço, sabia? olha Para fazer só. parte da live. As crianças são muito sábias, a gente precisa escutar mais elas. Exatamente, é isso. Tá tudo certo. E é isso mesmo. Ela pertence, ela faz parte. É muito legal. E a gente precisa promover esse encontro, tá? E Sim. aí, o Bert Hellinger, né, que foi a pessoa o estudioso que promoveu esse encontro da constelação, ele traz uma informação que às vezes provoca um pouco de discussão dentro da constelação familiar, especialmente dentro da pedagogia sistêmica, que é a questão da hierarquia. Ele fala o seguinte, que os professores estão a serviço dos pais, que aí naquela Olha. história que você colocou inicialmente, as leis da hierarquia, Uhum. pai, ele está numa ordem em primeiro lugar. Antes do Então, é professor. a gente identificar, sim, quais são as necessidades dos pais para que os professores, e aí eu me coloco como professora nesse momento, para que nós, professores, consigamos identificar quais são as necessidades dos pais e a gente se coloque a serviço, sim, dos pais. Isso é muito importante. Isso é muito importante. É uma coisa que eu não sabia. Uhum. E a gente pode minimizar os conflitos existentes na escola nesse momento. A escola está a serviço dos pais. Quando os professores se colocam a serviço e a escola se coloca a serviço. Exatamente. Tati, vamos começar com as perguntas? Vamos. A primeira pergunta que a gente teve é: como a sistêmica explica as dificuldades de aprendizagem? Tá. Ó, a sistêmica, vamos falar assim, ó, ela não explica, ela não cura, tá? Acho isso importante deixar isso bem claro, tá? Ela vai revelar informações, ela vai colocar luz em algumas informações. Vamos fazer assim, estabelecer uma relação com a questão do coronavírus. A gente não viu inicialmente assim dizer que as crianças eram, né? Porque agora tem toda uma história em cima, que as crianças eram vetores do vírus. Aham, sim. Então a gente pode dizer, olha só, Maíra,
e quem está ouvindo a gente aí. A gente pode dizer, segundo a pedagogia sistêmica, que as crianças são vetores de informações do sistema familiar dos pais, Tá. do papai e da mamãe. É aquela questão daquilo que os pais não podem olhar, as crianças fazem por eles. Exatamente. Não podem olhar, Não estão prontos ainda. não podem, não estão prontos. Às vezes, aí agora eu vou falar como mãe, né? Ora eu falo como professora, ora eu não quer olhar Não porque a gente querem. quer olhar para isso agora, isso está dolorido. Ou às vezes, não sou eu. Ou às vezes um antepassado meu. Minha mãe não olhou, minha avó não olhou, alguém lá atrás não olhou para alguma coisa. Um filho ou uma filha pode manifestar isso, sim, através de uma dificuldade de aprendizagem, Tá. tá? Ui, Aham. tá, Ui. Maíra? Ui. Tati, sobre essa dificuldade de aprendizagem. Isso seria, por exemplo, uma dificuldade com relação à matéria específica e também seria relacionado a mesma situação para. Eu não gosto de chamar de doenças, mas, por exemplo, para dislexia. Porque algumas crianças apresentam, por exemplo, uma dificuldade com português. Aprende, mas tem dificuldade. Outras crianças têm realmente dislexia e daí é outra situação, certo? Tá, vamos fazer assim. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque senão vira rótulo, né? Igual na constelação familiar, ouve a pessoa falar assim: ah, quer dizer então que o vício tem a ver com o pai, né? A gente estabelece alguns rótulos e não é assim. A gente E nem precisa sempre é fazer isso. o familiar para identificar. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Vamos dizer assim, ó. Vamos falar de exemplos, tá? Ok. Vou exemplo de histórias que eu vivenciei, tá? Pode ser assim? Ótimo. Exemplos que eu vi, tá? A gente não pode constelar crianças Sim. por conta disso, porque as crianças, elas revelam informações dos pais ou do sistema familiar dos pais, ok? Então, por isso a gente Ok. tá. Então tá, então aí eu tive contato com uma mãe que falava assim para mim: Tati, a minha filha, ela tem uma dificuldade na fala. Vou trazer esse exemplo, tá? Na fala. Aí a gente foi olhar para essa história, a gente foi fazer uma constelação, e aí na constelação aparecia o seguinte: aparecia um segredo. Essa mãe era casada, tá? Só que ela tinha tido um primeiro relacionamento, e nesse primeiro relacionamento ela tinha ficado grávida, tá? Então essa filha era o segundo, a filha que tinha uma questão da fala era o segundo filho, tá? E ela nunca tinha contado, né? Tinha um segredo familiar, ela nunca tinha contado. Ela colocava essa criança como se fosse a primeira filha. Exatamente. Então, qual que foi a solução? Incluir no relacionamento o primeiro filho. Ok? Entendi. Ok. Tá? Entendi. Então, sempre relacionado aos pais, essas questões. E aí, um outro exemplo que era bem específico de área, assim, que era um problema, e aí aparece muito isso com a matemática. Tá? Esse é o meu problema. Então, mas aí a gente não pode dizer que é para tudo, tá, Maí? Sim, problema de teria que fazer matemática. uma constelação para olhar. Exatamente. Essa criança era o seguinte: quando a gente foi fazer a constelação dela, os professores diziam que ela era muito distraída. Ela era muito distraída. Todo mundo na escola, os professores falavam que ela não prestava atenção na aula, tal, etc, etc, etc. Aí a gente foi identificar qual que era a questão. A mãe tinha tido um aborto involuntário, tá? A mãe tinha tido um aborto
comunitário. E essa mãe, ela passou o tempo todo. Eu estou observando aqui os comentários aqui. As pessoas ficam se identificando, né? As minhas amigas, a minha irmã, tá todo mundo rindo aqui da minha questão com matemática. E aí a mãe, ela ficava estabelecendo, cuidando, se preocupando com essa criança que ela tinha perdido, né? Ela não cuidava do filho, ela não olhava para o filho, ela não olhava. E qual que era por que essa criança se distraía? Porque ela ficava entre o pai e a mãe. Ela tentava salvar o casamento do pai e da mãe. Entendeu? Estava a função dela nesse sistema familiar. Gente, olha aí. A minha irmã. Possivelmente possa ser isso? Possa. Agora a gente pode dizer que todas as crianças com problema com matemática seja isso? Aí a gente tem que fazer uma pesquisa, desenvolver isso para ver, tá? Mas a gente não pode rotular e dizer isso. Ira, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá bom? Mas são esses exemplos. Isso é uma coisa que eu acho muito importante esclarecer. Às vezes no Instagram a gente posta alguma coisa ou conversando, e daí eu sempre falo, existem várias dinâmicas que envolvem determinado assunto. Mas para a gente saber especificamente o que é no seu caso, em cada caso, é necessário que aconteça uma constelação, né? Então essas informações que a gente traz são dinâmicas, são possibilidades, mas nunca é a ferro e fogo, né? É uma coisa que a gente precisa olhar com muito cuidado. Aí, Maíra, eu acho assim importante, só complementando a pergunta que veio, assim, ó, eu acho que o Covid, né, que eu tenho chamado de mestre Covid, ele trouxe um desafio individual, bem personalizado para cada família nesse momento, sabe? E as crianças, nesse momento, dentro de casa, com as suas famílias, elas têm trazido, elas têm sido vetores, né, de desafios familiares. Então, eu pergunto às pessoas que estão agora, nesse momento, aqui com a gente, quais são os desafios que os filhos de vocês, nesse momento, têm proporcionado para as famílias dentro de casa? Observem os filhos de vocês, quais comentários que eles fazem dos professores de história, do professor de matemática, do professor de educação física, quando eles estão assistindo às aulas, como que eles se posicionam frente às aulas, como eles se arrumam para ir para as aulas, qual que é a postura física que eles estão felizes. E aí eu pergunto assim para os pais que estão aqui com a gente nesse momento, essa é uma postura, essa é uma fala do seu filho ou é uma fala sua? Como que você era quando você tinha a idade que o seu filho tem agora? Porque o seu filho está fazendo você ter essa reflexão. Possivelmente ele está fazendo você se lembrar de quando você tinha essa idade no seu tempo de escola. Ele está fazendo você se lembrar dos seus professores da sua época de infância. Entendeu, Tati, sabe uma coisa que eu acho muito bacana, e eu conversando com outras pessoas, eu percebi isso também. Na verdade, as crianças não estão incomodadas com esse novo modelo de aula. Eu percebo quando o Rian está aqui assistindo a aula, que tem as atividades e tem as aulas onde todas as crianças ficam conectadas e tudo. E ele gosta de conversar com os amigos, eles trocam ideias, eles falam sobre o que eles estão fazendo. Mas os próprios pais, os próprios responsáveis, eles estão irritados com a situação. Assim, mais do que as crianças. Para as crianças está tudo bem fazer atividade em casa, para as crianças está tudo bem ter que tirar foto da atividade e mandar, e fazer a correção sozinho, através do gabarito, sabe? Eu percebo que muitas vezes é um estresse muito mais dos pais. Esses dias eu estava com o Rian, e daí, de repente, ele parou assim no que ele estava fazendo, ele olhou para mim e falou assim, sabe, eu acho que a gente está muito estressado hoje.
foi uma coisa que veio dele. E para ele estava tudo bem, mas eu estava tão estressada que eu acabei contagiando ele. Daí eu falei, tudo bem, você quer respirar um pouco comigo pra gente retomar? Daí ele, quero. E ele é uma criança super agitada, sabe? Então, para ele parar para respirar, foi incrível. E daí a gente respirou junto e conseguiu retomar as atividades de uma forma melhor. Mas o estresse é muito mais do adulto do que da própria criança. Eu acho que talvez a gente ainda não tenha tido essa percepção que você trouxe agora, do que essa criança quer ensinar pra gente nesse período, né? O que essas aulas vieram mostrar. Isso. Maíra, eu estou vendo aqui que as pessoas estão trazendo perguntas com as crianças, sobre as crianças pequenininhas, né? Aham. Eu, assim, ó, as crianças bem pequenas, de 3, 4 aninhos, aquelas que foram para a escola, nessa altura do campeonato, já faz pelo menos 2 meses que elas não vão mais para a escola. Também. E elas já se esqueceram da professora, elas já estão se esquecendo dos amiguinhos, sabe? Uhum. Eu percebo isso, tá? Principalmente aquelas assim que já fazem, mesmo aquelas que fazem aula online, mesmo eu percebi, já peguei algumas informações com algumas colegas professoras, elas já se esqueceram dos amiguinhos, já se esqueceram o nome dos coleguinhas, né? Mas não tem problema nenhum, né? Porque o mais importante nesse momento é aquela pergunta inicial, assim, que eu fiz agorinha. Olhem para vocês. Qual é o desafio que o mestre Covid proporcionou para você e para sua família nesse momento? Você já sabe responder essa pergunta? Pergunte isso para vocês, assim, dentro da sua casa. Eu acho que esse é o grande lance, né? Eu acho Tati, assim, a gente teve um comentário aqui, até mesmo uma competição entre os através dos alunos. Você conseguiu me ouvir? Travou não, aqui. A Ingrid, ela disse, às vezes existe até mesmo uma competição entre os pais através dos alunos. E daí, a nossa próxima pergunta é justamente isso. Qual é o papel dos pais na educação e qual é o papel da escola? E se esses papéis mudam durante o ensino em casa? eu falei um pouco disso agora aqui. O papel da escola e o papel das famílias, eu acho que a pergunta era assim, né? Qual que é o papel da escola, o papel das famílias no meio dessa bagunça, né? Isso. Eu acho que, de acordo, tudo isso eu falo com base na pedagogia sistêmica, tá? Sim. Se voltar, é fazer o melhor com o que tem. E aí, o que o Covid fala pra gente? Volta para si, olha para dentro. Então, você não pode olhar e se comparar com o outro, para fora. Então, vamos falar de escola, né? Tem escola que já tem plataforma, tem escola que tem um monte de recurso tecnológico, e tem escola que não tem. Então, não tem que competir com o que você tem fora. Você tem que olhar para si e fazer o melhor com o que você tem. Isso. Exatamente. Mesma coisa comigo. Sem criar essa competição entre os próprios alunos, né? Exatamente. Exatamente. E as famílias também, né, Maíra? Tem gente que fica postando aquele monte de coisa. Fiz isso, fiz aquilo, né? E a gente sabe qual que é a real, né? Sim, esses dias, isso eu acho uma coisa tão importante de ser dita, porque criou-se meio que uma cultura que você tem que fazer tudo, porque você está em casa, então você tem que estudar, você tem que fazer curso, você tem que estar com a casa em dia, você tem que meditar, você tem que respirar, você tem que fazer exercício, você tem que manter a rotina. E esses dias eu li um post de uma pessoa que falou: se você não fez nenhum curso, se você não aprendeu nada novo,
durante essa quarentena, então você não entendeu o verdadeiro princípio disso tudo. Você não aprendeu a lição. E eu falei, gente, calma, a lição de cada um é uma. Nós somos individuais, o meu processo é diferente do seu processo, que é diferente do processo da Denise, da Isabela, da Maria, da Edna. E as pessoas precisam respeitar isso. Talvez o seu processo seja realmente estudar e fazer curso, e o meu processo seja um contato comigo mesma, com o meu interior, e o processo da Maria seja organizar a casa dela, e o da Isabela seja cuidar da família. Entende? Acho que as pessoas precisam entender mais e ter mais empatia com as diferenças que a gente tem, porque eu acho que esse é o verdadeiro aprendizado. Exatamente. Ó, a Cristina escreveu ali. Cada um tem a sua rotina e o seu processo. É isso mesmo. Exato. E daí não tem como comparar. O tal pai fica tanto tempo estudando, o tal pai não fica. Eu acho que cada um faz o melhor que puder, né? Com o que tem, com a organização da rotina. Tá bem. Tati, a próxima é uma pergunta que eu acho que foi uma das mais pedidas, que as pessoas relataram entre as maiores dificuldades, a paciência, a falta de tempo, a falta de disciplina das crianças nas atividades, a dificuldade em se concentrar e manter a rotina. E daí uma das mães perguntou como conduzir os estudos mantendo uma rotina parecida com a da escola, mas sem estresse. Eu queria saber se você tem alguma dica para essas mães, para esses pais, para esses responsáveis. Então, assim, o exercício que eu trouxe é de movimento sistêmico, tá? Ó, eu vou trazer para vocês. Vamos lá. Vocês estão vendo aqui atrás de mim? Tem uns desenhos aqui. Tem algumas figuras. É uma árvore, uma casa? Isso. Aham. Maíra, sabe o que significa escola dentro da pedagogia sistêmica? Não entendi, cortou aqui. A escola, aham. a escola representa, dentro da constelação familiar, o que nos dá a força para nos levar para a vida é a força do nosso pai e da nossa mãe. E e na pedagogia sistêmica, é isso também que nos movimenta, é isso também que nos dá força, tá? Então, os exercícios de pedagogia sistêmica sempre são com base nisso, tá? Então, a gente sempre fala assim para a criança, você é 50% papai e 50% mamãe. Então, por exemplo, quando uma criança vai fazer uma prova, a gente fala para a criança, ó, a Manuela, por exemplo, quando ela ia fazer uma prova, eu sempre falava para a Manuela, imagina a mamãe atrás de você e o papai atrás de você. Sempre pensa na gente. O papai atrás do seu lado direito e a mamãe atrás do seu lado esquerdo. E aí tem uma simbologia, tem uma árvore aqui. A árvore representa o papai e a casa representa a mamãe. Certo. É um exercício que eu sempre faço também com a Manu. E para quem é professor e está fazendo também videoaula, que está gravando aula, igual eu estou aqui na live, hoje eu trouxe aqui a força do meu pai e a força da minha mãe. Minha mãe está aí também me assistindo, né, mãe? Tá. Maravilhosa. Tati, então o exercício seria esse. Antes de começar o estudo com a criança, convidar ela a respirar e sentir a força do papai e da mamãe. Fazer o desenho também. E você tem isso na sala de estudo. Ter os desenhos. A árvore e a casa. Isso, tá? Esse é um. Tá. Só para exemplificar para o pessoal, a esquerda a mamãe e a direita o papai, isso? Isso. Tá? Então, a esquerda a casa e a direita o papai e a árvore. Isso. Pode ser foto também, Maíra. Fotografia. Foto dos pais. Isso. Tá? Ok.
Outro Tati, também, a última. Pode falar. outro exercício, Maíra, que eu também. A gente tem tempo? Nem tô. Tem, a gente Então, tem mais 25 minutinhos. tá. Só mais um aqui, Maíra. Um que eu gostaria de dar para os pais, quando nesse movimento aí, quando a gente estiver com os filhos em casa, dá uma paradinha. Se o seu filho tiver 6 anos, para pensar e para se lembrar do seu professor de quando você tinha 6 anos de idade. Lembra do seu professor, qual o nome dele, pensa nele e agradeça ao seu professor. A minha professora, do primeiro ano, de quando eu tinha 6 anos, ela se chama Margarida, né? Pensa na Margarida, né? Penso na Margarida, fecha os olhos e fala alguma coisa, né? Margarida, eu te agradeço por ter me ensinado a ler e a escrever. Muito obrigada. Então, façam esse exercício em casa, né? Pensa no professor que te ensinou o exercício de divisão, a multiplicação e agradeça. Isso é um exercício para os pais. O seu filho vai sentir esse Tati, amor. esse exercício pode ser um exercício que também auxilia os pais a estarem mais centrados e mais calmos na hora de ajudarem essas crianças a fazer essas atividades? Com certeza. O filho está fazendo isso, não essa manifestação não é uma manifestação do filho, é uma manifestação do sistema familiar dos pais. Então, quando o pai Tá, faz exercício, o filho se acalma. Entendeu? entendi. Na verdade, as crianças elas são sempre reflexos, então, da forma como os pais Sim. lidam e levam as situações, né? Ok. Realmente. A Ingrid, eu acho que ela é professora e ela fez uma pergunta aqui, e a próxima pergunta também é uma pergunta de uma educadora. A Ingrid perguntou assim: como acalmar a ansiedade em relação a tudo que queremos ensinar os nossos alunos, mesmo à distância? Então, mas essa ansiedade é da gente, não é do aluno, né? É assim, ó. Eu, falo- eu sou coordenadora. Nesse momento, eu não estou atuando como coordenadora. Até há 20 dias atrás eu estava. Essa é uma ansiedade da escola. Não aquele mundo que existia 2 meses atrás, ele não existe mais. Acabou, Uhum, Ingrid. Aquela lista de conteúdo não existe mais. Aqueles objetivos todos que foram traçados não existem mais. A necessidade do seu aluno agora é outra. Você sabe qual é a necessidade do seu aluno? Você sabe do que o seu aluno hoje precisa? Acho que você uhum. precisa saber disso. Do que o seu aluno hoje precisa? Ó, ela está Eu dizendo acho que que a ansiedade é se a gente, dela. se a gente não promover esse encontro entre o que o seu aluno precisa e o que você tem que ensinar, o encontro não vai acontecer, sabe, Maíra? A Sim, gente não vai. eu acho que a gente sair daquela caixinha que a gente estava antes disso tudo começar. Uhum. Daquele planejamento todo que a gente tinha antes disso tudo acontecer. E acho que confiar. A bateria vai acabar, peraí que eu vou conectar. E principalmente confiar de que tudo isso era necessário, né? E que o Covid ele vem para algo maior, uma força maior, que tem muito para nos Exatamente, ensinar ainda, né? exatamente. A gente está aqui, enquanto professor, falando um monte de coisa, querendo ensinar, mas a gente não sabe se o aluno está querendo aprender o que a gente está querendo ensinar. Então a gente precisa saber o que ele quer, do que ele está precisando, não é? A gente tem que parar um pouco agora e ouvir. Certo, Maíra? Tem uma outra dica de exercício. Você quer ouvir, Maíra?
Vamos esperar a Mai. A Mai tá travando. Vem, Mai, vem, Mai. Vem, Mai. Acho que a Tati caiu ou eu caí. Tô tentando entender aqui. Aqui, voltou. Tô- Muito. Vocês estão me ouvindo agora? Tati? Oi. Tá me ouvindo Tá, agora? Tá caindo demais. Vamos. Tá. Você quer ensinar esse outro exercício? Na verdade, esse exercício eu nunca fiz. Eu ouvi, eu achei muito legal, quero compartilhar com vocês. Uma amiga que é pedagoga sistêmica me relatou, eu achei muito legal. Ela é enfermeira e está trabalhando muito. Ela contando que tem uma cliente que é enfermeira e essa enfermeira está trabalhando muito na época do Covid e os filhos têm que fazer a tarefa com o pai. E os filhos não querem de jeito fazer a tarefa com o pai. E aí, o que ela sugeriu? Ela falou assim, olha, conta para os seus filhos a história da sua gravidez, como você ficou grávida, mostra para os seus filhos o álbum de fotografia, desde quando nasceram, o amor que vocês tiveram, como que vocês construíram tudo isso. Inclui tudo isso nessa história, né? Inclui seu marido nessa história toda. Faz esse resgate, né? De novo aí na história. E ela foi fazendo, foi contando desse amor, como eles se casaram, como eles se conheceram, para fazer esse resgate. E ela está conseguindo fazer com que o marido seja inserido de novo nessa história aí. E está dando certo. Tati, Na um pouco sobre. Acho Fala, que Mari. isso entra um pouco na liberação da mãe, né? De liberar os filhos para os pais. E os pais têm um papel muito importante na educação. A gente teve um comentário que me tocou muito, que eu queria compartilhar e é bem relacionado a isso. A Renata, ela falou assim, o meu filho tem 3 anos, não existe necessidade da escola, por isso eu tirei nesse momento. A verdade é que eu preciso da escola. O que significa isso, né? É muito bonito, né? Então, na verdade, como a gente disse, né, a escola é uma instituição, segundo a constelação familiar e a pedagogia sistêmica, a escola é uma instituição masculina. A escola leva a criança para o mundo. É uma instituição exitosa, leva para o mundo, leva para o êxito, leva para a vida. Então, na verdade, o que ela está dizendo? Eu preciso do meu pai. É isso que ela está dizendo. Eu preciso do meu pai. É isso, né? E isso é muito bonito. Todos nós precisamos do nosso pai. Então, esse clamor nosso pela escola, essa paixão nossa pela escola, essa falta que a gente está sentindo nesse momento da escola, eu até me emociono, é a falta do nosso pai na nossa vida. Como o pai faz falta. É o pai que nos dá essa força para a gente continuar seguindo. Tá vendo como ele faz falta? Sim. Né? Tati, e assim, isso é uma coisa que eu acho muito legal. A gente fez aquelas perguntas todas, né, nos stories, e a maioria das pessoas que respondeu
é mãe. E eu queria falar como é importante o papel do pai na vida dessas crianças, como é importante o papel do pai na educação. E os pais, eles querem participar, né? Essa é a verdade. Então, assim, sempre que as mães dão essa possibilidade, sempre que as mães liberam os filhos, os pais podem estar mais presentes e serem mais participativos e tudo. E com essa questão da escola ser o masculino, ser o que leva para a vida, esse comentário tão lindo que, na verdade, quem precisa da escola são os pais, né? É a mãe, nesse caso. A mãe disse, eu preciso da escola. É só reforçar essa necessidade de deixem os pais fazerem parte disso tudo também, né? Com essa inclusão, contando da gravidez, participar das atividades e tudo. Isso fortalece a criança, com certeza. Olha, tem um exemplo muito lindo. Quando as crianças pequenininhas, os bebezinhos, quando eles choram no começo do ano, naquele período de adaptação, eles choram muito no começo do ano porque eles não querem ir para a escola. Você pode observar. Se você pede para a mãe, assim, deixa o pai trazer. Gente, minha árvore. Cadê minha árvore? Aqui. Deixa o pai trazer. Aqui. Deixa o pai trazer. Quando o pai leva a criança para a escola, a criança para de chorar. Sim. Tati, aqui na minha família a gente tem uma história muito bacana sobre isso. O meu irmão, ele tinha uma dificuldade em parar na escola, ele não gostava. Frequentemente aconteciam situações em que ele se sentia chateado, a mãe dele era chamada com frequência na escola. E daí eles decidiram mudar ele de escola e perguntaram para ele para onde ele queria ir. A mãe tinha algumas opções, etc. E ninguém queria, assim, ninguém, eu digo, os irmãos, que não tem nada a ver com a paçoca, mas a gente queria palpitar. A gente não queria que ele fosse para a escola que ele foi. E quando ele foi visitar a escola, ele ficou assim em êxtase. É uma escola muito antiga, muito tradicional aqui. E ele falava assim, e a mãe dele tentou falar, não, vamos para outra escola. E ele falava assim para ela, mãe, eu quero estudar lá. Meu pai estudou nessa escola. E ele falava, eu quero ter recreio onde meu pai teve. Eu quero andar pelos lugares que o meu pai andou. E é muito engraçado, porque é uma criança de 7, 8 anos falando isso, sabe? E ele foi para essa escola e realmente ele se adaptou muito bem. E ele tá lá até agora. E ele teve uma melhora surpreendente, assim, na educação depois que ele tá lá. Então, a força do pai, né? Meu pai, assim, ele não foi, não vou falar muito ativo na escolha, mas o Rian, ele pedia tanto, ele clamava por estar nos lugares em que meu pai esteve, para viver aquela história. E é muito incrível a força que isso teve. Ele foi ativo, né? É a escolha do pai. A pedagogia sistêmica fala, nossa, vão me trucidar aqui, mas a pedagogia sistêmica fala que tem que escolher a escola, é o pai. É o pai. É o pai. Sim. E nesse caso eu percebo que meu pai teve uma influência fortíssima e o Rian tá dando muito certo. Aí, tá tudo certo, tá vendo? Tá tudo certo. Tati, eu acho que pra gente finalizar agora, uma coisa que eu reparei é que a maioria das pessoas não quer que as aulas voltem nos próximos 30 dias. Cientes dessa situação toda. Mas tem um número muito significativo de pessoas. A diferença foi muito pequena, sabe? Entre as pessoas que não querem e as pessoas que querem. E eu percebo assim, eles querem porque estão sentindo a necessidade de voltar à rotina, precisam trabalhar, estão com dificuldade de adaptar tudo. Mas mesmo as pessoas que querem que a aula volte, elas estão com medo do retorno. Então fala, eu quero, mas eu tenho medo. Estão com medo do contágio, acham que as crianças não vão seguir as normas de usar máscara, tudo. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso pra gente, sobre esse medo do retorno às aulas, sobre o que é o certo nesse momento, porque na verdade não existe o certo, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, eu tive acesso a esses comentários aí. Sabe o que eu percebi aí? E aí eu acho que vai bem ao encontro do que a gente estudou aí da pedagogia sistêmica. Eu acho que a gente pode estabelecer aí muito com clareza a questão da confiança nesse sentido, sabe? Uhum.
As mães, eu vou falar as mães porque 100% foram mães, que Sim. confiam na escola, que disseram assim, para mim tá tudo bem, não se preocupam com as normas, não tem preocupação com as normas de segurança. Sabe, Maíra? Então, eu acho que essa é a grande questão eu acho que essa é uma das grandes mensagens hoje aqui dessa conversa sobre a pedagogia sistêmica. O que significa quando a gente não confia na escola dos nossos filhos, onde os nossos filhos estudam? Por que eu não confio? Sabe? Se eu consigo estabelecer essa relação de confiança, tá tudo certo. Não me interessa muito como vai ser, sabe, Maíra? Se vai ser uso de máscara, se vai ser um aparelho X, se eles vão sentar próximos, se as salas serão multissereadas, se as crianças estão próximas. Tá? Eu tenho uma relação de confiança com a escola e tá tudo certo. Porque eram. Qual que era a primeira pergunta, Maíra? Você tem aí, eu estou sem anotação aqui. A primeira era sobre o relacionamento da escola, né? Com a Se teve escola. dificuldade para se adaptar. Isso. Quais foram as maiores dificuldades? Se os professores sentem o reconhecimento dos pais nesse momento. Se consideram o modelo de educação adotado bom, adequado ou ruim. E a maioria respondeu ruim, isso me surpreendeu. E, na verdade, foi uma informação que me deixou um pouco triste, sabe? Porque eu percebo que as escolas estão fazendo o melhor, né? Que elas podem. Exatamente. Exatamente. E a gente fez essa avaliação, né? Vou voltar um pouquinho nisso. Mas eu queria voltar nisso que eu estava falando, assim, ó, Maíra. Se ela tem um relacionamento bom com a escola, ela consegue entender que as normas de segurança serão boas, sabe? Então, assim, o meu questionamento, assim, se ela não confia na escola, a minha sugestão, quando a gente fala que a instituição escola representa o pai, a minha sugestão como consteladora familiar, hoje, nesse momento, é ela voltar e olhar para o sistema familiar dela, nesse sentido, olhar para o pai, sabe? Para ela construir e fortalecer essa confiança com o pai. Okay. Para ela fortalecer isso. E a outra coisa que é uma informação também que eu tô percebendo ser um assunto que recorrente, que a maioria das pessoas que responderam consideram esse ano letivo perdido. Então. E na verdade, assim, isso é uma pena, porque eu acho que não é um ano letivo perdido. Inclusive, ontem eu estava conversando com uma amiga de Joinville, a mãe da Aurora, a Marcele. A Aurora, eu acho que tem 4 ou 5, mas ela estava comentando sobre a escola enviar as atividades, e ela tem línguas, assim, tem inglês, tem alemão. E o que a Marcele falou foi muito legal, porque ela disse, eu tô achando incrível, é uma oportunidade de eu aprender alemão também. E o quanto a Aurora se desenvolveu nesse período em casa, sim, sendo elogiada pelos professores e tudo. Então, eu penso que não é um ano letivo perdido, na verdade, né? É só um ano letivo diferente. E talvez essas crianças não retornem para a escola, por exemplo, com a tabuada decorada, com esse conteúdo específico na ponta da língua. Mas a vivência que elas tiveram e as possibilidades que elas experimentaram nesse período, eu acho que enriquece talvez muito mais. Acho que essa família que está achando que foi um ano letivo perdido, pode voltar e fazer aquela pergunta. Qual que é o desafio do Covid para essa família? Entendeu, Maíra? Porque tem outros desafios que foram proporcionados, e os desafios são personalizados. É um desafio diferente da família. E a gente precisa descobrir qual que é o desafio
para cada um, Sim, a sabe? Cris falou que depende da escola, dos pais e dos pequenos. É um trabalho em conjunto nesse período. A Simone E, disse: eu ouvi alguns pais reclamando sobre isso, mas eu fiz alguns questionamentos para as minhas meninas e elas estão sim absorvendo o conhecimento de conteúdo. Isso é uma coisa que eu acho muito importante. As pessoas estão perguntando para as crianças o que elas estão achando? ai, ótimo, boa pergunta. Entende? Porque eu falo isso por mim. Eu tava muito brava, eu tava muito irritada, eu tava achando um absurdo a quantidade de atividades que o Rian tava recebendo todo dia. E eu tive dificuldade, eu fiquei 2 dias para conseguir entender o sistema e tal. E ele tava achando incrível. E essa semana eu fui encontrar os meus sobrinhos e eles também estão achando incrível. O João Vitor, eu até postei um vídeo dele falando. É um vídeo mais longo, eu cortei só um pedacinho, mas ele tá adorando estudar em casa. Ele acha que ele tá se saindo um ótimo aluno e ele falou que tá tudo bem, que não tá tudo ok, não ver os amigos fisicamente, não brincar, que ele tem outros jeitos de brincar. Então, eu acho que esse talvez seja um aprendizado também dos pais de ouvir essas crianças, como elas verdadeiramente se sentem, né? Baixar um pouquinho as barreiras dessa escola que a gente tem engessada na nossa cabeça e, e olhar para essa nova forma de educar e para como as crianças estão sentindo esse momento. É diferente, é outro jeito. É isso. Ó, a Vivi disse: a minha ainda não tá na fase de alfabetização, mas a escolinha manda vídeo e ela ama assistir. Geralmente tem muita música e atividade de pintar e ela adora. A Maria disse: minha irmã está amando, pediu para continuar essa ferramenta na volta. A Marcele disse: ela quer as aulas. A Cris disse que o filho dela gosta de conversar com a professora e com os amigos. Na escola do pequeno tem pouquíssimas atividades, mas ele gosta de conversar. A Tainá disse que, por enquanto, a escola dos filhos dela não está tendo nenhuma aula virtual. E eu acho que esse é um momento de realmente fazer o que a gente tem de melhor com o que a gente tem nas mãos, né? E respeitar e valorizar tanto esses professores, essa escola, ver que eles realmente estão tentando fazer o melhor, mas que é uma novidade para todo mundo. E aceitar a situação, dizer sim, porque o jeito que as coisas estão acontecendo. A gente, às vezes, quer se revoltar, né, Maíra? Lutar contra, lutar. A gente precisa respirar, aceitar, dizer sim para essa situação. Tá tudo certo, tá tudo bem. Tainá, a gente ensinou um exercício para fazer com as crianças antes de começar a estudar. Eu vou te passar depois. Tati, a gente tem 1 minuto só. Então, eu queria agradecer muito você estar aqui hoje. Pedagogia sistêmica é um assunto que eu não tenho muito domínio, mas eu amo muito falar sobre isso. Eu amo muito falar sobre educação. E obrigada pela sua disponibilidade de vir aqui conversar com a gente, responder essas dúvidas. Tem muito assunto ainda para outros encontros. Tem mesmo, Mai. Obrigada, tá? Quero agradecer todo mundo, todos os amigos, as amigas que vieram, estiveram aqui com a gente, tá bom? Um beijo. Sim, se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse assunto, manda um inbox para a Tati. Se tiverem dúvidas sobre constelação, pode falar comigo, com a Tati. E vibrações positivas para o grupo retornar em breve, às terças, às 19h. A gente está bem ansiosa por isso. Vai dar tudo certo, no tempo certo. Vamos confiar no campo. Um beijo, Mai. Beijo, Valeu. gente. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Até mais.